Dia 3, Gênesis capítulo 8. Hoje é o terceiro dia da leitura da Bíblia. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos,
povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua terra. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo, virando-se para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, Maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calmé, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive, Rebote e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Nanim, e a Leabim, e Nafttuim.
Patrocim e Ascaluim, de onde saíram os filisteus, e o Caftorim, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Girar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, até Laze. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, a Zelef, a Zarmafvé e Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dida, a Ubal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começo a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu a Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reuel. E viveu Peleg, depois que gerou a Reuel, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reuel 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reuel, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E
viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele dos Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e viveram até Harã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Avilá.